Tele Brasil Notícias. Olá, está começando a sua edição semanal do jornal Tele Brasil Notícias, hoje gravado especialmente aqui da cidade de Garça. E estaremos trazendo o destaque da semana para você, que é a respeito do Desenrola Rural, que oferecerá desconto que pode chegar a 96% da dívida. Falaremos também do mês de janeiro de 2025, que é o mais quente da história que tivemos. E estaremos abordando também os assuntos referentes à farmácia popular, que agora é 100% garantido. Tudo isso e muito mais nesta edição do jornal Tele Brasil Notícias. Então, vamos a ela. No ar. Tele Brasil Notícias. E começamos a edição do Tele Brasil Notícias falando do Desenrola, que tem desconto que pode chegar a 96% da dívida, o Desenrola Rural. Lembrando que mais de 1 milhão de agricultores familiares vão ter esta possibilidade justamente de quitar as suas dívidas e recuperar o crédito. E este é um dos principais objetivos do programa Desenrola Rural. Vamos conferir. O Desenrola Rural, ele vai dar uma oportunidade para agricultores familiares, assentados da reforma agrária, quilombolas e comunidades tradicionais de resolverem essas dívidas. A ideia é que essas pessoas possam ter acesso ao crédito e voltar aí a produzir alimentos. O ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, falou que cerca de 1 milhão de pessoas devem ser atendidas, 250 mil já neste ano. A expectativa é que as dívidas possam ser quitadas aí, os descontos possam chegar a 96% do valor da dívida. O acesso ao Desenrola Rural começa no dia 24 desse mês. E o Tesouro falou que não vê problemas, uma vez que essas dívidas já eram dadas como perdidas e agora essas pessoas vão voltar a ter acesso ao crédito. Pode ser beneficiário quem estiver no Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, PRONAF, e a classe média rural que teve algum problema, como, por exemplo, as pessoas que sofreram aí com as enchentes no sul e também quem sofreu com a seca no Nordeste. É importante lembrar que dos quase 5 milhões de agricultores familiares do país, cerca de 1 milhão e 300 tem dívidas em atraso e há mais de um ano, e 230 mil estão inscritos na dívida ativa. E agora essas pessoas vão poder ter acesso ao crédito e voltar aí ao mercado. Vamos agora então falar do mês de janeiro, que é o mais quente da história. Justamente janeiro de 2025 foi o mês mais quente já registrado no mundo. Segundo medições da Agência Espacial Europeia, a Copérnicus, o índice é um alerta importante para a ocorrência de eventos extremos e também de mudanças climáticas. Olha, as temperaturas no mês de janeiro no planeta atingiram 1,75 graus Celsius acima da era pré-industrial. É o mês mais quente já registrado pela série histórica do Serviço Copérnicus de Mudanças Climáticas da União Europeia. Os cientistas chamam a atenção para o fenômeno El Niño no Oceano Pacífico, que não arrefeceu a temperatura como o esperado. A retração do gelo no Ártico foi recorde e atingiu um nível registrado em 2018, que era considerado pior até então. Já na Antártida, o resultado foi abaixo da média de janeiro. Temperaturas acima da média foram registradas no sudeste da Europa, nordeste e noroeste do Canadá, Alasca e Sibéria, sul da América do Sul, África, Austrália e Antártida. No norte da Europa, Estados Unidos e nas regiões orientais da Rússia, Península Arábica e Sudeste Asiático, as temperaturas foram abaixo da média. Janeiro também foi mais úmido do que o usual e registrou fortes chuvas. Luciana, janeiro foi o 18º mês dos últimos 19 em que a temperatura média global passou de 1,5 grau acima do nível pré-industrial, uma tendência alarmante, né? 2024 já foi o primeiro ano acima dessa meta, lembrando que foi uma meta estabelecida pelo Acordo de Paris como limite seguro até 2050 para que a humanidade possa conviver com eventos climáticos extremos.
Vamos agora então falar de saúde. Farmácia Popular agora é 100% gratuita. Exatamente, já está valendo então essa nova regra para o programa Farmácia Popular. Agora, os medicamentos não terão coparticipação. Os beneficiários poderão retirar os produtos de graça. Vamos conferir mais esta informação. Olha só, a Farmácia Popular são 41 produtos gratuitos, 1 milhão de beneficiários, a estimativa de receberem esse benefício, não precisar pagar a coparticipação, 31 mil farmácias no Brasil, em 4.800 municípios, ou seja, cobrindo mais ou menos 86% dos municípios brasileiros. Aqui na metade da tela tem a lista de alguns das áreas desses produtos. São vários produtos dentro de fraldas geriátricas, remédios para diabetes, osteoporose e esses demais que estão aqui. Atenção para como é que você vai fazer a retirada. Como é que você pode retirar esse produto na farmácia que tem o selo da Farmácia Popular? Apresentando o documento que tem o CPF, o seu nome, o seu CPF, e a receita médica, ou se for o caso, por exemplo, de fralda geriátrica, atestado médico comprovando a necessidade. É só isso, chega lá e retirar o produto, tá bom? Vamos agora falar então de crédito consignado, que o prazo para quitar o consignado sobe de 7 para 8 anos. Então você que é aposentado, preste atenção porque costuma aí pagar crédito consignado. Ele tem novidade importante que é oferecida a você. O governo anunciou essas mudanças na questão do prazo de pagamento. Vamos conferir. O governo está dando mais prazo para o pagamento dos empréstimos consignados. Antes eram 84 meses, agora são 96. Isso para aposentados e pensionistas do INSS e gente que recebe também o BPC. E a taxa máxima de juros para essa modalidade está na casa de 1,8% ao mês, já levando em consideração a Selic, que está em 13,25%. Cartão de crédito consignado e cartão consignado, né, de benefício também entra nessa mudança que deve beneficiar tanto aqueles que querem tomar o crédito quanto aqueles que pensam em renovar o empréstimo, né? Essa medida ela começa a valer a partir de amanhã com a publicação dessa norma, mas a efetividade vai depender ainda da negociação com os bancos e isso pode levar mais alguns dias. O anúncio foi feito pelo ministro da Previdência, Carlos Lupe. Segundo ele, a ampliação do prazo vai ajudar a aliviar o peso das prestações e não deve ter impacto, né, não deve ter aumento na taxa de endividamento da população brasileira. A justificativa dada pelo ministro é a de que 90% das pessoas que pegam o consignado não conseguem pagar a dívida e já têm o hábito de renovar o empréstimo. E além disso, foi mantida aquela margem de comprometimento da renda dos trabalhadores que está na casa de 45%, já levando em consideração o cartão de crédito. Então, o grande benefício dessa mudança é reduzir o valor da parcela e garantir também uma folga no orçamento dos trabalhadores. Vamos falar das atividades nas indústrias, que a atividade industrial teve um crescimento que foi recorde em 2024. Falando então, ela faturou no ano passado 5,6% a mais do que no ano anterior. E se olharmos bem, este foi o maior crescimento do setor em aproximadamente 14 anos. E o número de trabalhadores e horas trabalhadas nas atividades também cresceu com este fator. Vamos conferir. O estudo da CNI indica que a maior alta em 14 anos no faturamento real da indústria foi estimulada pelos aumentos do emprego e de gastos do governo, e também por maior concessão de crédito. A demanda por produtos industriais foi forte ao longo de 2024 e isso foi se refletindo tanto em horas trabalhadas na produção, aumentando a produção da indústria, e o maior número de vendas que se refletiu em aumento significativo do faturamento em 2024. A pesquisa também mostra uma queda na atividade industrial de novembro para dezembro no ano passado de 1,3%. Isso, porém, não impediu que o setor terminasse o ano em alta, com o número de horas trabalhadas na produção acumulando crescimento de 4,2% em relação a 2023. Para este ano, a análise é que os juros altos podem influenciar de forma negativa o crescimento da indústria. Certamente os efeitos das taxas de juros e a retomada de um ciclo de alta no final do ano passado começaram a ser sentidos pela indústria, com uma queda na demanda, consequentemente essa produção um pouco mais fraca, reduzindo horas na produção, uma utilização da capacidade instalada também se recuando e um faturamento menor. Então a atividade, de uma forma geral, começou já a reduzir a uma demanda mais fraca como consequência do aumento das taxas de juros. Muito bem, vamos falar então da Prefeitura Digital.
Um projeto promete modernizar pequenos municípios, aqueles que têm até 30 mil habitantes. Então irão ganhar mais conectividade aos serviços públicos, que é aquela questão de agendamentos online, assinatura digital. É a chamada de Prefeitura Digital, que nada mais é que uma iniciativa e uma estratégia da CEPRO para modernizar a vida dos cidadãos. Vamos observar. Sabinópolis tem 15 mil habitantes, está localizada no Vale do Rio Doce Mineiro, a 4 horas de Belo Horizonte e no caminho da Estrada Real. A cidade se destaca pelo turismo de natureza e pela produção de queijo e agora vai contar com um apoio para se modernizar. Você democratizar a informação é muito importante, né? Especialmente quando nós conseguimos utilizar meios digitais para isso. Agora, cidades de até 30 mil habitantes, como Sabinópolis, vão poder utilizar os serviços do SERPRO pelo período de 2 anos para ações gratuitas de transformação digital. O programa Prefeitura Mais Digital vai trazer o diagnóstico da situação de cada município, conectar serviços digitais para os cidadãos e oferecer segurança de dados com armazenamento na nuvem do governo federal. É procurar democratizar o processo de transformação digital. Mas o que é isso? O que é transformação digital? É levar serviços para a população através de meios digitais, como o smartphone, o computador, um tablet, que tire as pessoas daquelas filas de um sistema burocrático. No encontro de novos prefeitos e prefeitas que ocorreu em Brasília, 112 municípios já manifestaram interesse em participar do programa. O objetivo é reduzir desigualdades regionais e fortalecer a relação entre prefeituras e cidadãos. Os municípios têm até o dia 30 de abril para poderem se inscrever no programa Prefeitura Mais Digital, que são os municípios de até 30 mil. E nós vamos ter uma série de critérios para falar. Mas as soluções do SERPRO, eles estão disponíveis para municípios de todo o tamanho. E vamos ainda falar de internet, porque um evento discute extremismo e crimes online aqui em São Paulo. O Comitê Gestor da Internet no Brasil reuniu especialistas em um evento que marca o Dia da Internet Segura. Essa data é celebrada em mais de 180 países e acaba mobilizando com isso os setores da sociedade, que são diversos. Vamos observar. É a 17ª edição desse evento, que acontece aqui em São Paulo, hoje e amanhã, onde são discutidos diversos assuntos relacionados à internet. Segundo a ONG SaferNet, no ano passado, foram mais de 100 mil denúncias de crimes na internet. Metade delas, cerca de 53 mil, relacionadas à imagem de abuso e exploração sexual infantil. Ainda, segundo a entidade, houve um aumento no ano passado de 26% nos atendimentos relacionados de ajuda através dessa ONG. Os casos mais recorrentes de ajuda foram, em primeiro lugar, problemas com dados pessoais, depois exposição de imagens íntimas e, em terceiro lugar, saúde mental na internet. Vamos também falar hoje do TCU, que liberou os pagamentos do programa Pé de Meia. Então, o Tribunal de Contas da União decidiu liberar os pagamentos do programa Pé de Meia que estavam bloqueados. O programa do governo federal, então, busca estimular a permanência dos estudantes de ensino médio justamente nas escolas. Esta é uma das necessidades importantes. Vamos observar. O plenário do Tribunal de Contas da União liberou os repasses do programa Pé de Meia e concedeu um prazo de 120 dias para regularização do programa e inserção dos gastos no orçamento de 2025, ainda em tramitação no Congresso Nacional. Em janeiro deste ano, o ministro do TCU, Augusto Nardes, havia determinado o bloqueio de 6 bilhões de reais dos 13 bilhões previstos para o programa em 2025.
O PED-6 tem o objetivo de reduzir a evasão escolar de estudantes de baixa renda. Ele é voltado para alunos matriculados no ensino médio em escolas públicas e que fazem parte de famílias do CadÚnico, o Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal. Ao comprovar a matrícula e a frequência, os estudantes do programa recebem R$ 200 por mês e mais R$ 1.000 por ano do ensino médio concluído. O valor total por estudante pode chegar a R$ 9.200. O ministro da Educação, Camilo Santana, publicou um vídeo sobre o desbloqueio dos recursos nas redes sociais. Nós vamos agora pagar a primeira parcela daqueles que passaram de ano, concluíram o ano do ensino médio, daqueles R$ 1.000 serão depositados ainda no mês de fevereiro nas suas contas. E chegou agora no Tele Brasil Notícias o nosso Momento Jurídico. O Momento Jurídico hoje trata do contrato de adesão a consórcio que pode ser essencial na ação de busca e apreensão. É importante observarmos que a terceira turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que a ação de busca e apreensão deve ser ajuizada com o contrato de adesão ao grupo do consórcio. Vamos observar mais detalhes nesta informação jurídica. Contrato de adesão a consórcio pode ser essencial na ação de busca e apreensão do veículo, decide terceira turma do Superior Tribunal de Justiça. Ar-condicionado, bancos de couro, acessórios esportivos. Para todos os gostos e bolsos, existem opções de venda. E muitas vezes, para conseguir sair da concessionária com carro 0 km, o consumidor recorre à compra por meio de um consórcio. Mas é preciso ficar atento antes de participar dessa modalidade de compra. Esse advogado explica que o valor final da dívida deve estar registrado no contrato de adesão do consorciado. E se o pagamento for por alienação fiduciária, essas informações também devem estar presentes no documento. Inicialmente o contrato é para sua informação, para o consumidor decidir se concorda em aderir ou não. E depois é para sua proteção, porque você pode fazer com que o consórcio tenha de cumprir o que ele combinou com você no contrato. Você tem que ter lido o contrato antes de celebrar, você tem que ter entendido o contrato, por isso eu sempre sugiro você levar o contrato para casa e gastar pelo menos 72 horas. 1, para tentar entender. 2, para ter certeza de que você realmente dá conta de pagar aquelas prestações. E depois que você celebrou, o contrato é a sua proteção. Se por qualquer razão acontecer algum evento que você entenda que não está de acordo com o que foi combinado, o seu contrato é a sua proteção. Então você tem que ter ele guardado em casa, não pode jogar fora, não pode colocar na gaveta que pode molhar, tem que estar guardadinho até o fim do cumprimento. Por quê? Porque se houver um litígio, alguma discussão, é o contrato que vai proteger o consumidor. Em um caso que chegou aos tribunais, uma administradora de consórcio de veículos ajuizou ação de busca e apreensão contra um de seus consorciados por atraso no pagamento. Mas, em primeira instância, o processo foi extinto sem julgamento de mérito, porque não foi anexado à petição inicial a cópia do contrato de adesão ao consórcio, mesmo após a intimação do magistrado à administradora. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios manteve a decisão. No recurso especial dirigido ao Superior Tribunal de Justiça, a relatora ministra Nancy Andrighi destacou que na petição inicial da ação de busca e apreensão deve ser indicado o valor da integralidade da dívida pendente e que não são raros os casos em que o contrato não tem com exatidão esses valores, necessário para que o réu possa exercer o direito de defesa. A ministra lembrou que, conforme a súmula 72 do STJ, são indispensáveis para o ajuizamento desse tipo de ação a comprovação da mora do devedor fiduciante e o contrato escrito celebrado entre as partes. Com isso, a terceira turma do STJ decidiu que a ação de busca e apreensão deve ser ajuizada com um contrato de adesão ao grupo de consórcio, quando no contrato de alienação fiduciária não constarem as condições e os encargos a que o devedor se obrigou. Vamos falar da safra agrícola, porque o governo já anunciou o plano de escoamento da safra de 2024 e 2025. O conjunto de ações faz parte do novo PAC e também prevê a entrega e a retomada de obras, além da concessão e melhoria nas principais rotas de transporte da produção brasileira. Vamos observar porque é um assunto bastante importante, envolve o setor de alimentação e também diversos outros
melhorias em rodovias e rotas de transporte. Olha, só do Ministério dos Transportes, a previsão para esse ano é de um investimento de 4,5 bilhões de reais, tanto em rodovias quanto em ferrovias. Entre os exemplos estão as obras de restauração da BR-135 no Maranhão e também pontos de parada e descanso de caminhoneiros na região de Novo Progresso, no Pará. Em portos, os investimentos públicos previstos são de 1 bilhão e 700 milhões de reais, investimentos aí privados passando dos 18 bilhões de reais só esse ano. O ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, participou desse evento. Ele reforçou aí que o Brasil ele tem sim uma boa infraestrutura de logística e que com novos mercados, 325 novos mercados abertos nos últimos anos para a agropecuária brasileira, a gente precisa sim investir na infraestrutura. Lembrando que a expectativa de safra de grãos para esse ano é de um crescimento de 8,3% em relação à safra passada, com mais de 322 milhões de toneladas. Se esse dado se confirmar, será o maior volume já registrado na história do país. E ainda falando em assuntos jurídicos, vamos falar aí da maioria do STF que considerou revista íntima ilegal. Então o Supremo Tribunal retomou o julgamento sobre a legalidade da revista íntima para a entrada de visitantes em presídios e também das provas que acabam sendo obtidas por meio desta revista. A maioria dos ministros já consideram ilegal a realização deste procedimento. Vamos observar. Olha, o julgamento hoje, Yara, foi só de discussão. Hoje não teve novidade, não teve novos votos, mas a discussão muito interessante. Porque olha só, o plenário começou, a discussão começou no plenário virtual. Lá se formou maioria, contra a revista íntima vexatória, mas o ministro Alexandre de Moraes pediu para trazer a discussão para o plenário físico para abrir uma divergência. Então, hoje os ministros discutiram essas divergências. Vamos entender quais são. Para o relator do caso, o ministro Edson Fachin, a revista íntima vexatória vai contra a dignidade da pessoa humana. É aquela revista que a pessoa fica nua e que suas partes íntimas são analisadas. E ele defende que a revista íntima seja substituída por scanner corporal. Já o ministro Alexandre de Moraes, que abriu a divergência, não concorda exatamente com isso. Ele disse que mesmo que todos os presídios adotem o scanner corporal, o equipamento pode não funcionar e proibir a visita pode causar rebeliões. Ele trouxe inclusive uma informação que atualmente todos os objetos escondidos nos visitantes de presídios, eles estão ou nas roupas ou nas cavidades íntimas do corpo das pessoas. Ou seja, não se pode deixar fazer uma revista superficial, já que esses casos acontecem em todas as partes do Brasil. Ele defende, então, que a revista íntima ela não seja obrigatoriamente abusiva, considerada abusiva, de que possa acontecer em determinadas situações e que uma prova conseguida por meio de revista íntima não seja considerada ilegal automaticamente. Vamos agora também falar sobre a questão das mulheres e as vagas que ocupam na ciência. Sim, 3 em cada 10 mulheres ocupam vagas na ciência. 11 de fevereiro de 2025 foi onde nós recebemos essa informação e é onde se comemora o Dia Internacional de Mulheres e Meninas na Ciência. No Brasil, muitas mulheres têm encabeçado iniciativas que fazem a diferença dentro das universidades e acabam transformando até mesmo vidas. Vamos observar com mais detalhes. Envolvido por essa professora, busca criar tecnologias para reduzir poluentes emergentes, utilizando materiais de recursos naturais. Aqui na Universidade Federal do Piauí, a gente desenvolve materiais muito para a parte de remediação ambiental. De modo geral, todo mundo hoje utiliza uma quantidade, seja de antibióticos, seja de hormônio, que parte ficam no organismo e parte é excretada, e isso daí pode ir para o meio ambiente. Então a gente desenvolve tecnologias para degradar esse tipo de poluentes. A curiosidade também levou Ana Clara para dentro do laboratório. Hoje,
Ela desenvolve uma pesquisa sobre o uso de hidrogéis para tornar a agricultura mais eficiente e sustentável. Esses materiais a gente vai estar utilizando para gastar menos água, menos agrotóxico e vai estar sendo uma agricultura mais sustentável e menos agressiva ao ambiente. Atualmente, 28% dos pesquisadores do mundo são mulheres. Aqui no Brasil, elas ocupam, em média, 4%. E desenvolvem diferentes tipos de pesquisas que fazem total diferença no mundo, como, por exemplo, nas áreas de ciência, matemática, química e engenharia. Essas mulheres vêm ganhando espaço, especialmente devido a vários incentivos que as agências de fomento têm lançado ultimamente. E como eu falo sempre, tudo que é bom dura pouco, e o Tele Brasil Notícias desta semana está chegando ao seu final, agradecendo a sua audiência. E como sempre, antes de encerrarmos, vamos falar do Carnaval, e justamente o Carnaval em Minas. E realmente Minas está se preparando para que a folia aconteça e tenha uma nova forma de visão. A festa ao ar livre que aconteça sem danificar ali as paisagens das cidades históricas. Vamos saber mais nesta reportagem da Rede Minas. Ouro Preto, Diamantina, São João del Rei e Sabará são algumas das cidades consideradas históricas em Minas Gerais que sempre foram palco tradicional do Carnaval de Rua. Por isso, a Secretaria de Estado de Cultura e Turismo e o Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas, o IEFA, lançaram a hashtag Brinque e Preserve. Visa conscientizar e passar orientações aos municípios e também aos foliões e cidadãos sobre uma conduta educativa e também de comprometimento com a preservação do patrimônio durante os dias de Carnaval. A gente sabe que o Carnaval de Minas Gerais, cada vez mais pujante e presente em todo o nosso interior, e várias cidades aderiram a esses festejos, o que é muito positivo. Ao mesmo tempo, essas ações precisam estar conciliadas e com boas práticas de preservação dos nossos espaços públicos. Entre as orientações para o uso do espaço urbano de forma consciente e segura estão o cuidado para instalar barracas, arquibancadas e banheiros longe da fachada dos imóveis e da rede elétrica, bem como orientar o trajeto de trios e carros alegóricos para evitar danos. E voltamos, antes de encerrarmos também, falando ainda do Carnaval. A questão é importante que, como falamos anteriormente, cuidar das cidades, mas também cuidarmos da nossa saúde. Você costuma se maquiar envolvendo o corpo, fazer o cabelo. É importante observar os produtos que você acaba utilizando. Se são produtos que têm validade, se são aprovados pela Anvisa. Porque caso contrário, a festa vai virar um caso de médico. E para que isso não aconteça, observe essas recomendações. Em muitas cidades brasileiras, o carnaval já dá seus sinais. Tem blocos nas ruas, ensaios com muito batuque, samba no pé e gente fantasiada. Na pele, maquiagens coloridas, além dos penteados elaborados para marcar uma das festas mais tradicionais do país. Nas lojas, a busca por maquiagens de carnaval já aumentou. Os itens mais procurados são sombras e batons com cores mais fortes e delineadores. Mas na hora de comprar é importante estar atento e verificar, por exemplo, se o produto tem o selo da Anvisa. Isso porque é justamente nesta época que muitas alergias, irritações oculares e dermatites acontecem. É a mistura de suor, calor, sol e produtos de procedência duvidosa. Evitar, no geral, produtos que contenham conservantes, produtos, e aí você tem que optar por opções hipoalergênicas, produtos sem fragrâncias e não compartilhar nunca produto. Só nos últimos 2 anos, por exemplo, a Anvisa cancelou a autorização de mais de 1.500 pomadas modeladoras de cabelo por causa de irritações e outros problemas oculares. A segurança do cosmético, ele é muito relacionado à data de validade dele. Então, a gente tem que observar se ele ainda está em vigência e, se não, a segurança dele fica questionável. Alergias, irritações são algumas reações que podem decorrer de um prazo de validade vencido, por exemplo.
Os cuidados com a pele podem evitar, inclusive, problemas a longo prazo. Procurar usar produtos seguros, biodegradáveis, não compartilhados, produtos aprovados pela Anvisa, para que não tenha uma sensibilização durante o carnaval. Isso vai perdurar depois que acabar a folia, né? Este foi o Tele Brasil Notícias da semana, que agradece a sua audiência em qualquer parte do Brasil e também do mundo. Lembrando que você nos acompanha através do Facebook ou mesmo ainda no YouTube, Jornal Tele Brasil Notícias, ou ainda no Facebook, A Hora da Notícia. Queremos agradecer toda a nossa equipe de produção técnica aqui diretamente de Garça, aqui em São Paulo, onde estamos gravando hoje o Tele Brasil Notícias, e também todo o trabalho técnico. Queremos agradecer também o apoio daqueles que participam conosco em acompanhar de perto o andamento do jornal Tele Brasil Notícias. E com isso, agradecemos e estaremos de volta na semana que vem. Até lá! Tele Brasil Notícias.